Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Olha para alguém e diz: se Deus é por você, quem será contra? Amém? Senta aí um pouquinho, queridos. Aleluia. Glória a Deus. A réplica está ali. Aleluia. Isso é bom, irmãos. Da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, Deus tem suscitado fortalezas, né? Aleluia. Queridos, se tem uma coisa que a Bíblia mostra para nós, é que cada dia a gente vai ter adversários. Cada dia nós vamos ter inimigos. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Ele disse: quando passares pelo vale, quando passares pelo fogo. A palavra do Senhor diz em Juízes, capítulo 6, que certa vez Deus chamou um homem chamado Gideão para governar o seu povo numa luta contra o exército dos midianitas que vinham e roubavam tudo. E diz o capítulo 7 que quando Gideão foi para a batalha, o exército inimigo tinha 135 mil soldados e ele 300. Sempre o inimigo ele vem com um número estrondoso para tentar nos impedir, para tentar nos destruir, para tentar acabar com a nossa vida. Ele sabe das nossas dificuldades e ele faz isso. A palavra do Senhor diz que existiu um rei chamado Senaqueribe, e esse, quando vai para destruir Judá, ele leva 185 mil soldados para destruir uma cidade. A Bíblia nos diz que existiu um homem que foi contratado para destruir o povo de Deus, um gigante chamado Golias. Mas quando a gente olha para esse texto, apesar de tudo isso, algumas coisas saltam aos nossos olhos. O texto está nos ensinando que a gente não foi chamado para contar inimigos. Nós não fomos chamados para olhar o tamanho, a dimensão, a altura, a profundidade dos nossos inimigos ou das nossas adversidades. Nós não fomos chamados por Deus para o fracasso. Embora o texto diga que a gente é fraco, frágil, não fomos chamados para o fracasso. A manta, a roupa, o cobertor que te cobre não pode ser fracasso, porque Deus não te chamou para fracassar. Ele te predestinou para a glória dele, para as conquistas dele, para a vitória dele. E é isso que o apóstolo Paulo nos traz. Davi diz que a gente tem inimigos. Quando a gente lê o Salmo 3, ele diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Até Deus não tem poder para te salvar. Mas Davi diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Então olha para alguém e diz para ela: Deus não te chamou para contar inimigos. Olha para outra e diz: nem para temê-los. Amém? A gente precisa entender isso, porque a gente gasta força demais, já percebeu? A gente gasta energia demais no nosso dia a dia, olhando, falando, somando o que deu errado.
Não são poucos os dias que a gente começa, às vezes até recebe, né, o dinheiro, o salário que demora 30 dias às vezes para chegar, né? E vai embora numa velocidade, né? E às vezes a gente fica calculando os problemas, a gente fica calculando, perde noite de sono e agora não dá, sabe? Para a vida em outras áreas a gente começa a olhar e a gente percebe que os problemas ele ganham um vulto muito grande, que começa a estragar o nosso presente e assassinar nosso futuro, que começa a destruir a nossa existência. A gente fica olhando isso. Mas aí a gente vê o apóstolo Paulo falando no lugar onde o poder era muito forte, o Império Romano. E ele começa a dizer que Deus nos predestinou para a manifestação da sua glória, para que a gente manifestasse Jesus como Ele é. Deus nos predestinou para vivermos uma intimidade profunda com o nosso Pai de amor. A visão que Paulo traz aqui é maravilhosa. Olha que ele diz: ei, somos fracos. Todavia, tem algumas coisas que eu quero dizer para você. Paulo falando. E a primeira delas é que, apesar da nossa fraqueza, nós temos a assistência do Espírito Santo de Deus. Apesar que eu e você seja fraco, o Espírito Santo de Deus nos assiste todo dia. Olha o texto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos nem orar. A gente começa orando: Senhor, obrigado. Daqui a pouco a gente já não está agradecendo, está pedindo misericórdia. Daqui a pouco já não sabe o que dizer. Daqui a pouco a gente repete a mesma palavra. Se tiver com sono, a coisa complicou mais ainda, né? E depois que alguns ouviram uma frase que se eu pegar no sono eu dormir no colo do pai, aí pronto. Então a gente vai entrando nesse caminho. Ele diz: não sabemos nem orar. Mas o próprio Espírito, Ele não manda ninguém, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu e você é fraco, mas o Espírito Santo não. Eu não sei quantos hoje em dia têm ido numa academia. Levanta a mão. Ou tem um povo aí, ó, malhando, né? Mas possivelmente você já foi. Ou alguém que você conhece vai. Você chega na academia, geralmente está cheia de espelho, né? Tem aquela pessoa que foi há 2 dias, faz 2 dias que faz academia, né? E ela pega ali um supino, né? Faz uma rosca simples, daqui a pouco está no espelho, né? Se olhando para ver se já está forte. Mas o que a gente percebe é que muita gente vai alguns por saúde, outros porque vai por causa do corpo mesmo, do físico. E a gente percebe pessoas lá que levantam 200 quilos para peito. Outro dia eu fui na academia, eu fiquei constrangido, porque a mulher colocava mais de 300 para a perna. E a gente vai vendo as pessoas carregando peso e fazendo, né? Uma força. Homens que eu digo: meu amigo, que é isso? Que os braços parecem uma perna, tá? Forte. Mulheres fortes. Mas apesar deste corpo sarado e forte, a Bíblia diz que é frágil. Sabe, tem uma carcaça de uma moto 1.100 cilindrada, mas por dentro é uma Shinerai. Fraquinho. Assim sou eu. Assim é você, fraco. Somos fracos para algumas coisas. Somos fracos. Para o mundo moderno, isso
faz você entrar em parafuso. Por quê? Porque os livros de autoajuda, o mundo moderno, ele declara para você olhar e dizer: desperta o gigante que tem dentro de você, vai buscar a tua força interior, você pode, a conquista está dentro de você, dá um salto agora e conquista. Não é assim? O mundo interior faz entender que a gente pode apertar um botão e a vitória vai acontecer a partir do que está dentro de nós. A partir de quando esse gigante, esse urso que está hibernando dentro de nós acordar. Mas o que a Bíblia diz não é assim. O que determina a minha vitória, a sua vitória, o poder que vem para a minha vida e para a tua vida não está dentro. Ele vem do alto, ele vem do Senhor, ele vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza. É isso que o texto mostra. Que a minha força, que a tua força, que a nossa força é pequena, é frágil, mas a força que vem do alto nos assiste na nossa fraqueza. Todos os dias, irmãos, a fraqueza bate na porta. Todos os dias a fraqueza tenta nos laçar. Constantemente, eu e você somos atacados por ela. Atacados por ela na figura do medo, atacados por ela na figura da dúvida. Quantas vezes a gente não está em dúvida? Quantas vezes a gente não está em dúvida de alguma coisa da nossa existência familiar, da nossa vida financeira, da nossa vida emocional? Quantas pessoas não são atacadas pela fraqueza em forma de ansiedade? Hoje a gente tem visto crianças com enfermidades que a gente via em adulto. O menino não tem um boleto para pagar, mas já está ansioso, já está estressado. A gente está vendo que não importa a idade, todos são atacados. Quantas pessoas não perdem o sono por causa das preocupações? Quantas pessoas não rompem aliança por causa de uma raiva, de uma tristeza? Vai percebendo como a gente é frágil. Basta um comentário, basta uma palavra negativa e o nosso mundo se destrói. Basta alguém chegar e aquilo que parecia ser positivo se tornar negativo e a gente se irrita. Basta uma buzinada no trânsito. Ora, uma buzinada é muito, uma olhada do lado, uma comida que não ficou bem temperada ou que o sal ficou demais, uma toalha que ficou na sala, um sapato que não ficou organizado, uma pasta que foi apertada ou qualquer outra coisa, e a gente se irrita e a gente começa a mostrar as nossas fraquezas. Porque nós temos limitações, irmãos. Alguns com mais, outros com menos, mas todos nós somos limitados. E muitas vezes essas limitações mostram a nossa incapacidade. Nos tornamos incapazes. Cheios de fraquezas, incapazes às vezes de vencer. Às vezes essas fraquezas elas se dão no campo físico. É alguma coisa que a gente carrega no físico. Algo que a gente não controla. Às vezes a fraqueza é no emocional. O emocional está abalado. A mente está afetada. Quando não, é na área espiritual. Não consegue romper, não consegue vencer, não consegue produzir. Ou seja, cada dia a gente é agredido. Cada dia a gente é espancado. Cada dia a gente é encurralado pelas nossas fraquezas. Não são poucas. Quer ver uma coisa?
Alguma vez você prometeu? Prometeu que não iria mais cair em alguma área e caiu? Prometeu que não ia fazer a mesma coisa e fez? Por que será, hein? Por causa da fraqueza. Quantas vezes você falou que ia viver uma vida de fé, fervorosa, servindo a Deus, que ia ser compromissado e esfriou? Fraqueza. Ou seja, nós temos fragilidades. A gente tem fraqueza. E alguém muito sábio, eu acho, disse o seguinte: a maior fraqueza de alguém é confiar na sua força. Quando a gente confia na nossa força, a gente está perdido. O apóstolo Paulo diz que quando estamos fortes, somos fracos. Quando somos fortes, somos... Não, peraí, aí vocês estão fracos demais também, né? Quando somos fortes, estamos fracos. É porque aí a pessoa que está do seu lado não dorme. Você participa comigo, porque a gente veio cultuar, amém? A gente não veio só receber, a gente veio cultuar. Então nós somos fracos. Quando você pensa consigo mesmo no aspecto de que eu vou vencer, você está pronto para afundar, para perder. Porque a Bíblia diz que a soberba, diz provérbio, né? Precede a ruína. Palavra, a mitologia ensina que na mitologia grega havia uma mulher, filha de 2 deuses, de Nereus e Dóris. Nereus era um deus marinho, Dóris era uma deusa dos oceanos. Essas 2 pessoas tiveram uma filha, e o nome dessa filha se chama Telis. Telis era tipo uma princesa do mar. Era alguém que tinha uma força muito grande. Ela teve alguns filhos, e um dos filhos dela ela separou, e ela disse: esse menino será invencível, imbatível, imortal. Só que um oráculo disse: ele vai morrer. Ela disse: não vai morrer. Ele disse: ele vai morrer. Ele vai para uma guerra numa cidade chamada Troia, e quando ele chega lá, ele vai morrer. Então ela pegou a criança, segurou pelo calcanhar, foi no rio Estege, e lá no rio Estege ela entendia que quando mergulhasse aquele menino, ele ficaria imortal, imbatível, indestrutível. E assim ela o fez. Aquele menino virou um grande guerreiro, conquistador de várias batalhas. Parecia que ele era verdadeiramente imbatível. Um dia ele pegou um navio e foi para uma guerra em Troia. E naquele dia diz a história que ele morreu. E o encontraram morto com uma flecha no seu calcanhar, justamente onde a mãe havia segurado e não havia proteção. Ficou dito até hoje: o calcanhar de Aquiles. Ou seja, eu e você temos um calcanhar de Aquiles. Eu e você tem fraqueza. Eu e você tem áreas da nossa vida que não está blindada. Tem áreas da nossa vida que está sendo flechada muitas vezes pela nossa fraqueza. E nós precisamos cada dia depender de Deus. Nós precisamos cada dia buscar a presença de Deus, porque a nossa natureza, ela é corrompida e não existe esse rio mágico que nós vamos mergulhar e que vai resolver os nossos problemas. Só o Senhor. Por isso que o Espírito Santo tem que nos assistir, irmãos, na nossa fraqueza. E nos assistir aqui não é enxergar. Assistir aqui está muito pautado aquilo que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28.
Assistir aqui é que Ele vai pegar o seu fardo. Assistir aqui é que Ele vai pegar o peso que está sobre você e Ele vai carregar nele. E o Senhor fez isso por você. O Senhor fez isso por mim, sabe onde? Ele pegou o meu fardo, o teu fardo, chamado pecado, e colocou nos ombros de Jesus, na cruz do Calvário. Ele levou o meu fardo, Ele levou o teu fardo. As nossas fraquezas, a gente precisa entender que tem. A gente precisa entender que muitas vezes, em vez da gente trazer solução, a gente traz problemas. Em vez da gente trazer cura, a gente fere. Quando a gente vai fazer alguma coisa, irmãos, a nossa força, a coisa complica. Quando você faz alguma coisa na sua força, do seu jeito, talvez você vai mais destruir do que construir. Talvez do seu jeito você vai destruir sua família. Talvez do seu jeito você vai destruir seu negócio. Talvez do seu jeito você vai destruir a amizade. Talvez do seu jeito você vai ficar isolado, isolada. Porque cada hora que você der um passo, você vai entrar na sua areia movediça. Você vai afundar, e quanto mais você se bater, mais você vai afundar. Quanto mais você tentar resolver na força do seu braço, mais você vai ferir e mais você será ferido. Então olha para alguém com um sorriso aí, sabe? Mais do que o dos anjos, bem angelical. Olha para alguém e diz para ela: eu preciso do socorro de Deus. Amém? Aí você pergunta para ela: você precisa? Amém? Então vem algo tremendo aí do texto para o nosso coração. Segundo, Deus não nos abandona porque nós somos fracos. Olha que coisa boa. Você está num time, tem alguém fraco, você abandona. Você está junto de alguém que é fraco, você abandona. Você está numa banca de estudos, por exemplo, e você está num ritmo, não quer voltar para pegar o ritmo daquele que está mais fraco. Às vezes diz: ó, meu irmão, procura outra banca, ó, vê, depois a gente vê esse assunto, depois você volta aí. Não é assim. Em algumas áreas da vida, a gente vai ficando para trás, as pessoas vão deixando para trás quem é fraco, mas Deus não abandona a nossa vida na nossa fraqueza. Paulo diz: Deus não vai virar o rosto para nós. Ele diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Ei, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu melhor amigo pode não vir ao seu socorro, pode te abandonar, pode frustrar você, pode causar uma dor no seu coração, mas o Espírito Santo de Deus nunca vai faltar. Ele sempre vem carregar o teu fardo. Ele vem levar seu peso. Quando as lágrimas já não tem, quando a força da palavra acaba, irmãos, porque às vezes a gente não tem força nem mais para orar, a gente já não tem nem mais força para chorar, mas o Senhor não falha, Ele está ali perto. Só basta eu e você se render a Ele, que Ele vai pegar o nosso fardo pesado. Porque foi Ele que disse: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. A nossa fraqueza, irmãos, ela nos faz carregar fardos pesados, mas o Senhor diz que tem para nós misericórdia. Quando a gente desobedece, quando a gente anda na nossa força, a gente entristece o coração de Deus. Se é que eu posso falar assim de uma forma
bem humana. Mas as misericórdias de Deus não faltam. Embora eu e você tenha errado, ela não falta. Deus diz: eu não estou para te punir, eu estou para te salvar. Eu estou para te restaurar, eu estou para mudar a tua história. Eu estou para arrancar esse pecado que está sobre você. E este pecado eu coloquei na conta, eu coloquei nas costas de Jesus, na cruz do Calvário, para que você tenha salvação. É só uma entrega que precisa. Eu acho lindo porque Paulo, ele está em Roma. E eu fico imaginando como estava a cabeça do romano ouvindo o que Paulo está dizendo. Porque ele traz uma coisa maior ainda. Ele diz que Deus nos chama para glorificá-lo, mesmo em meio às nossas fraquezas. Deus não está em busca de um super-herói. Deus não quer, sabe, dos quadros de desenho animado, o He-Man. Deus não quer a She-Ra. Deus não quer que você seja o Hulk. Ele quer trabalhar no David Banner. Ele simplesmente trabalha na nossa fraqueza. E nós podemos glorificar a Ele mesmo sendo fraco. O que é que isso significa? Que a luta que você está passando não é em vão. O problema que você está passando não é para te destruir. Ele tem um propósito divino. Ele tem um propósito. Propósito no sentido de algo estabelecido. Propósito de Deus. Você já viu um artista pegar uma tela, algumas tintas e começar a pintar? A gente tem alguns artistas aqui. Ele começa a pintar e às vezes a gravura que ele faz no quadro está um pouco troncha, tem defeitos, porque já tinha, e ele pinta igual, não é assim? Mas mesmo com aqueles defeitos, aquele quadro vira o que do artista? Vira uma obra-prima, uma obra de arte. É a arte do pintor. É a arte de alguém que colocou na tela aquele sentimento. Você é a arte, você é a obra-prima de Deus. Mesmo com defeito, Ele quer usar você. Mesmo com defeito, Ele quer usar a sua vida para glorificar a Ele, para que o nome dEle seja engrandecido. Então a gente aprende aqui que Deus nos predestinou para a sua glória. Nós não fomos predestinados para o fracasso, mas fomos predestinados para glorificar o nome do Senhor. Olha aí Romanos 8:30. Ele diz: e aos que predestinou, também chamou. Você foi chamado. E aos que chamou, também justificou. Foi justificado. E aos que justificou, também glorificou. O mesmo Deus, irmãos, que predestina, é aquele que capacita para que eu e você enfrente os desafios do dia a dia. Por isso que Paulo diz que quando está fraco, está forte. Porque a nossa fraqueza, ela revela o poder de Deus, o poder transformador, o poder que equipa, o poder que restaura, o poder que nos faz, sabe, estar numa posição onde o nome dele é glorificado. Quando eu e você reconhece que tem limitações, quando eu e você reconhece um erro, aí Deus é glorificado. Você lembra no casamento, você lembra na sua casa, quando você diz assim: eu fiz porque você faz assim, você sempre age desse jeito, não é assim?
É só coincidência, viu? É uma historinha que eu ouvi dizer, mas dizem que é assim. Eu faço assim porque você faz. Eu estou assim porque você sempre age desse jeito. Você sempre traz as mesmas coisas. Parece que não aprendeu nada. Aí como é que fica? 2 Kiko dentro de casa. Ou não? Aí começam agora a falar por WhatsApp, né? Que agora tem tecnologia. Passa manteiga. Você não é cotó, não é aleijado. O que é que a gente vai comer hoje? Estou cansada, faça você. Ó, acabou isso. Pegue seu dinheiro e compre. Não é? Começa as coisas. Daqui a pouco, o Espírito Santo começa a colocar o dedo feito goteira na cabeça de um. Aí ele ou ela dá vazão ao Espírito. Senhor, eu sou fraco mesmo. Senhor, olha, eu não sei resolver. Eu tento resolver, aí cria um problema e tal. Aí chega diante do outro e diz: me perdoa. Eu não sei lidar com isso, eu tenho limitações. E aí quando você começa a fazer isso, você começa a abrir espaço. E aí o Espírito Santo vem e atua. E aquilo que era problema, principalmente na vida conjugal, ó, vira amor. Por quê? Porque Deus atuou na nossa fraqueza. Ou seja, a minha fraqueza e a tua fraqueza, irmãos, ela não pode ser uma barreira. Ela tem que ser uma oportunidade para Deus manifestar do seu poder divino. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais, diz Paulo, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ele não para aí não, olha o que ele diz no versículo 10: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, ó, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou. Quando sou fraco é que sou. Eu quero ler diferente para você o texto, interpretar para você. Quando sou fraco é que sou dependente. E quando eu dependo, Deus se move em minha fraqueza. Eu passo a me tornar forte. Por isso que o apóstolo vai dizer: tudo posso, porque Ele me fortalece. Ele diz em Filipenses 4: tudo posso, porque Ele me fortalece. Em Cristo, irmãos, eu e você somos mais que vencedores. Você é o vencedor, a vencedora de Deus, porque Deus nos predestinou, nos capacitou para as suas vitórias em todas as áreas da nossa vida. Você vê a Olimpíada, você olha e vê o atleta 4 anos se preparando para uma competição. Parece que ele não vai vencer, parece que não vai dar certo, mas ele se prepara, ele se capacita, ele treina muito para no dia da prova ser aprovado. Nós precisamos, como um atleta, estar capacitado, ou seja, treinar, buscar, estar ali, sabe, voltado para o que Deus vai fazer. E o Senhor vai nos dar a vitória, mesmo que eu e você seja fraco. Eu lembro que na minha época de escola, no colégio tinha um time de handebol.
E aquele time de handebol, o time da geração que eu fazia parte tinha sido campeão, mas o pessoal estourou a idade antes de mim, então já não podia mais jogar. E eu fiquei com o pessoal que ia jogar, e nem todo mundo tinha uma boa habilidade para jogar. E a gente pegou um time aqui de Pernambuco, o Brigadeiro, né? Salgado, eu acho que é Salgado Filho, eu acho que é isso, de Boa Viagem. E a gente perdeu feio do Brigadeiro. E na escola todo mundo passava e perturbava e brincava e dizia: vocês vão bem longe. E a gente treinando, eu dizia: vamos lá e tal. Fomos ganhando os outros jogos, e chegamos na final do Pernambucano com o Brigadeiro. Eu acho que a Adriana está aqui, eu acho que ela lembra. E naquele dia eu olhava para um lado, para o outro, e eu estava assustado, e eu percebia que o time também estava assustado. O Brigadeiro, alguns dos jogadores eram da seleção pernambucana, outros estavam para ser cotados para a seletiva brasileira, a maioria jogava também em alguns clubes daqui de Pernambuco. A gente franzino, eu mesmo, magro não, me mostrava. E naquele dia eu disse para o goleiro, eu disse: rapaz, Deus vai nos dar a vitória. Ele disse: Eldes, pega o primeiro arremesso, porque todo arremesso que eu for lá é gol. Eu não vou errar um arremesso. E a minha posição não é essa, a minha posição é armando. Eu era armador, mas fazia muito gol. E naquele dia, irmãos, estádio lotado, já era certo, a festa deles. Eles zombavam desde o aquecimento, felizes. Mas naquela tarde e noite, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz 17 gols nessa partida. E nós fomos campeão. Nós vencemos, fomos campeão pernambucano. Depois eu fui chamado para a seleção pernambucana de handebol. Era improvável. A gente realmente era fraco. Mas Deus deu a vitória. Olha para a pessoa que está ao seu lado, dá uma olhada para ela aí. Só olha. Quantas vitórias Deus já te deu, hein? Quantas conquistas que pareciam ser improváveis, Deus te deu. Quantas vezes você disse assim: Senhor, não tem como, eu não consigo. E quando você disse isso, destravou. Os céus disseram: então agora, porque você reconhece que não pode, eu vou te abençoar. É como diz Estevão Jacintos, né? Deus dá vitória ao seu povo quando ninguém vê. Nem uma saída, nem uma solução. Se é Mar Vermelho, até mesmo o Rio Jordão, Ele abre para você atravessar. Se o inimigo se levanta, vai cair ao chão. Se um exército te cercar, você não morre não. Você é a bênção. Você tem a conquista de Deus. Deus é o Deus que dá vitória. Este é o poder de Deus. Cada vitória de Deus, cada conquista não é nossa, ela vem da mão do Senhor, trabalhando em nós, mesmo em nossas limitações. É Deus atuando, é Deus trabalhando, é Deus transformando. Fica de pé nesse instante. Deus é Deus, irmãos. Eu fico imaginando Paulo pregando, talvez com lágrimas nos olhos, as pessoas achando que ele estava perdido porque está preso, as pessoas achando que ele está perdido porque vai morrer,
As pessoas achando que ele está perdido porque está numa cadeia. Mas ele mesmo se quis para isso. E a lição de Paulo falando para eles é: Deus continua sendo Deus. Ele transforma fraquezas em vitória. Ele confunde, ele pega o que não é para confundir aquele que acha que é. Ele pega as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. É assim que Deus faz. É um Davi que ele levanta, é uma Esther que ele chama. Sabe? É um menino com pão e peixinho. Ele pega e confunde. Ele faz coisas que a gente não entende, mas é Deus trabalhando. É Deus manifestando da glória dele. Ele não mudou, irmãos. Deixa ele sustentar você, deixa ele guiar você, deixa ele trabalhar na tua história. Não fica olhando para as tuas fraquezas, não fica contando os teus inimigos, não fica olhando como cresceram os teus adversários. Simplesmente creia, porque Deus vai te dar a vitória. Não olhe a tua fraqueza, irmãos, como uma barreira, como um impedimento. Não, ela pode ser um impedimento meu e seu, um impedimento humano, mas ela também é. E que você olhe como uma oportunidade para Deus ser glorificado na tua vida, para que Deus revele o seu poder. Fecha teus olhos aí onde você está, porque esse texto parece que é um convite, esse texto parece que é um alerta. É Paulo escrevendo e dizendo para nós: confia em Deus. Confia em Deus. Porque quem confia em Deus vai experimentar o poder dele operando na vida. Quem confia em Deus vai viver predestinado por Deus para a sua glória. Quem confia em Deus entrega tudo para Ele. Então confia, mesmo que tua força seja pequena, mesmo que teu poder seja nulo, mesmo que você não veja saída, mesmo que já tenha um decreto sobre você, mesmo que todos tenham te abandonado, confia em Deus, porque Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar a tua história. Basta uma palavra dele e os montes serão transportados. Deus muda tudo. Paulo diz: eu sou fraco, eu não nego, eu tenho dificuldades, não sei nem orar, eu tenho dores profundas, mas eu sei que o Espírito Santo me auxilia em cada momento, em cada dor, em cada angústia que eu tenho. E outra, escutem todos vocês, diz Paulo: eu sou predestinado, e aos que predestinou também chamou. Eu fui chamado, e aos que chamou também justificou. Deus é a minha justiça, e os que justificou também glorificou. Então que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante das acusações? Que diremos, pois, diante das afrontas? Que diremos, pois, diante da fraqueza? Que diremos, pois, diante das barreiras? Que diremos, pois, diante das dificuldades? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que nos justifica. É Deus que justifica você. É Deus que vai atuar na tua vida. É Deus que vai atuar nos teus negócios. É Deus que vai abrir as portas. É Deus que vai trabalhar na tua saúde. É Deus que vai trabalhar no teu emocional. É Deus que vai trabalhar no teu espiritual. É Deus que vai trabalhar em todas as áreas da tua vida. Confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu fardo, arremessa, lançando sobre si. Não é botando nos pés, é lançando, é livrando-se deste problema, arremessando até Jesus.
E Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua história. Hoje é um bom dia para você arremessar o fardo diante de Jesus. Hoje é um bom dia para você mostrar ao Senhor as fraquezas. Aí onde você está. Se você puder, só para você não se distrair, fecha teus olhos. Porque aí você não olha para o irmão da direita nem para a esquerda. Você se concentra no Espírito Santo. Porque Ele está aí. Ele te trouxe até aqui para dizer: filho, filha, ó, eu te amo. Eu sei que tem fraquezas aí. Eu quero cuidar delas. Entrega para mim. Qual é a área? Admita que você não consegue vencer. Admita que você não consegue resolver. Admita que isso está sugando toda a tua força, a tua energia. Admita que isso está trazendo ódio no seu coração. Admita que isso está trazendo sentimento de culpa. Admita que isso está te levando a viver uma vida depressiva. Isso está te levando a viver uma vida de ansiedade. Você está cheia de espinhos, ofendendo todo mundo, maltratando todo mundo, ferindo todo mundo, até quem te ama. Hoje é hora de você parar com isso. Hoje é hora de você admitir seus erros e dizer: Deus, eu erro. Deus, eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas eu sei que o Senhor é forte. E eu sei que o teu poder trabalha na minha fraqueza. Sozinho eu não consigo vencer. Sozinho eu não consigo largar essas coisas. Sozinho eu não consigo dar um passo. Mas o Senhor pode. Fala para Ele: eu sei, Deus, e hoje eu ouvi aqui que o Senhor não preparou para mim uma cama, um cobertor chamado fracasso. O Senhor preparou para mim uma vida de bênção, de vitória, de conquista, de glorificação do teu nome. Eu quero isso, eu preciso disso. Coloca a tua vida nas mãos dele. Fala para ele qual é a área aí. A palavra do Senhor diz: se confessares vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, te purificar, transformar a sua vida. Não fique às escondidas de Deus. Deixa Ele entrar. Deixa Ele arrumar a tua vida. Deixa Ele arrumar teu coração. Deixa Ele arrumar tua mente. Para que as palavras que saiam da tua boca sejam palavras de vida e paz, e não palavras de morte. Que você possa viver cada dia na plenitude do Espírito, de tudo que Deus tem preparado para o seu coração. Pai, nós estamos aqui nesta noite, e assim como meus irmãos que aqui estão, eu tenho fraquezas. Eu quero pegar emprestado a fala de Paulo, Senhor. Se eles têm fraqueza, eu muito mais. O Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe tudo ao meu respeito e ao respeito de cada um que aqui está. Sabemos, meu Deus, que a nossa força ela é fraca. Sabemos que a nossa capacidade ela é perdida. Sabemos que aquilo que produzimos de nós mesmos não prospera. Mas aquilo que o Senhor coloca a mão é abençoado. Meu Deus, Tu és o Deus que abençoa. Predestinado aqui é que o Senhor já tem um plano, é que o Senhor já estabeleceu algo,
é que o Senhor já traçou a rota. Sim, o Senhor nos tratou e o Senhor agora nos preparou uma rota. A rota do teu amor, derramado na cruz do Calvário por Jesus. A rota do teu sangue, vertido na cruz para nos salvar. A rota dessa tua tão linda e tão grande salvação. A rota daquele que chega diante de ti e encontra guarida, porque o Senhor é o socorro bem presente. O Senhor é a nossa cidadela. O Senhor é o nosso esconderijo contra seta, contra inimigos. O Senhor é a nossa proteção. Nos colocamos diante de ti. Nos colocamos diante da tua presença. Nos ensina cada dia a ser dependente. Cada dia, Pai. A substituir a nossa fraqueza pela tua força. E que na tua força chegue um tempo de restauração para cada família que aqui está. Que na tua força chegue um tempo de restauração para cada coração que se coloca diante de ti. Que na tua força, no teu poder, Pai, possamos viver, meu Deus, os teus milagres. Assim como Paulo diz, aquele que foi predestinado possa viver esse chamado. E esse chamado leve para uma justiça, porque o Senhor já nos justificou. Te louvamos, te rendemos graça por tudo. Muito obrigado pelas tuas maravilhas. Amém e amém. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos ceiar. A ceia é para todo aquele que é batizado nas águas, que está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja. Você pode ceiar, você pode participar desse momento, porque um dia nós vamos ter a ceia lá no céu, e nós vamos estar na bênção do Senhor lá. Eu quero saber como é a tâmara lá no céu. Eu comi tâmara aqui. Fiquei feito um zumbi, porque eu comi demais e não sabia. Não dormi, é muita energia. Eu quero saber se lá do céu é assim também. A gente vai estar na bênção do Senhor. Hoje nós vamos participar da ceia com pão e vinho. Os diáconos vão distribuir os elementos da ceia. Enquanto o louvor está tocando, você vai pegar os elementos e depois nós vamos cear em nome de Jesus, amém? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus,
Emanuel. Deus Emanuel. Jesus. Jesus. Aleluia. Santo dos santos. Árvore da vida. Rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos santos. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Só tu és digno, Pai. Jesus, Só tu és digno. recebe adoração. Aleluia. Jesus é digno de louvor. Meu Jesus recebe adoração. Aleluia. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11. Pois recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traída, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Hoje nós estamos ceando com um pão asmo, pão sem fermento, porque o reino, ele não precisa de acréscimo. Jesus estava dizendo que tudo que a gente precisa é dele. Confia nele. Amém? Comamos todos com alegria. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Aleluia. 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 Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Ergue aí e diga: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Tomamos todos com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero... Oh, glória. Ressuscitou.
ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Oh morte, Diana, aqui em cima. onde está, oh morte, está, oh morte, a tua vitória, Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está, oh morte, a tua vitória, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou.